Shalom, amados. Paz a todos. Sexta-feira, 24 de junho, feriado. E na devocional de hoje, eu tenho um texto, uma palavra para compartilhar convosco. Uma palavra de Deus que é dirigida ao rei Josias, né, em um tempo de muito conflito, de muita confusão. Mas a postura, ele se manteve temente, fiel e obediente ao Senhor, e isso fez toda a diferença na sua vida nesse contexto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19, escrito assim: Portanto, teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Queridos, Josias ele está, como o texto diz, em uma cidade condenada, em meio de um povo que já havia tido o seu decreto, por parte do Senhor. O povo seria levado cativo, a cidade seria destruída, pois o povo havia desobedecido os mandamentos do Senhor. Josias ele toma conhecimento das leis de Deus e como os seus antepassados, os seus pais, haviam desobedecido. O próprio avô do rei Josias, também rei, ele foi agoureiro, ele foi feiticeiro. O Manassés foi uma decepção, uma vergonha, e justamente no seu reinado que Deus dá esse veredito. Mas Josias ele cresce com um coração diferenciado. O fato dele se humilhar, dele se entristecer, dele rasgar suas vestes, isso agrada o coração de Deus, porque primeiro houve no seu coração uma decisão de agradar ao Senhor, de fazer diferente, de viver diferente, de se comportar de maneira que Cristo principalmente sendo glorificado na sua vida. Mesmo naquele cenário de condenação, de perdição, nós encontramos um homem temente a Deus. Nós encontramos um homem que escolhe viver de forma diferente. Olhando para o cenário atual, principalmente religioso, olhando para os acontecimentos, nós precisamos firmar o nosso coração, a nossa esperança de que há homens e mulheres que estão se segurando, se dedicando para agradar, para viver para a glória do nome do Senhor. Quando olhamos para as notícias de uma forma recente, dois fatores me chamam a atenção e eu destaco as retaliações sofridas pela cantora Bruna Carla, porque ela escolhe se posicionar como alguém que tem conhecimento, que tem entendimento e que prefere permanecer e ficar com os princípios de Deus. Por outro lado, nós encontramos o cantor Leonardo Gonçalves, que toma atitude, que escolhe participar de um casamento condenado pelas Escrituras, e naquele cenário ele diz que não representa especificamente os cristãos. Por isso nós observamos que tudo parte do princípio da escolha. Ou nós escolhemos seguir a Deus, obedecer os seus mandamentos, ou nós precisamos, ou pode-se preferir seguir o curso, seguir a atualidade, seguir a modernidade, seguir o caminho que muitos têm escolhido. Aquele homem se humilhou, aquele rei se humilhou diante do Senhor. E o Senhor disse: olha, ainda que a cidade está condenada, ainda que o povo está nessa direção, mas eu te guardarei nesse cenário, eu te guardarei nesse tempo, eu serei contigo em todas as circunstâncias. Ou seja, Deus prometeu a Josias
que não destruiria a cidade enquanto ele reinasse. Deus não levaria o povo cativo enquanto ele estivesse naquela direção. Nós precisamos, irmãos, olhar para a importância de estarmos aos pés, se humilhar diante do Senhor, chorar diante do Senhor, clamar ao Senhor, entregar os nossos caminhos e as nossas vidas àquele que tem cuidado de nós. Moisés, escrevendo o Salmo 91, ele diz: 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu quero dizer que a pecaminosidade, que a promiscuidade, que esse cenário de vergonha não vai atingir os servos fiéis do Senhor. Deus tem pessoas separadas, Deus tem pessoas santas, Deus tem pessoas escolhidas na face, nesse tempo, nessa época, nessa geração, no século 21. E eu e você precisamos estar firmes como Josias, precisamos estar quebrantados como Josias. Tomar um exemplo de um homem que não se corrompeu apesar do histórico, que não se corrompeu apesar do contexto, que não se corrompeu apesar de tudo que estava apresentando e acontecendo. Diz o Senhor, Deus o guardou. Deus vai guardar também você, sua família, seu coração e a sua alma intactas, apesar das ameaças e das circunstâncias. Um ótimo dia para você, Deus siga te abençoando.